Olá, seja bem-vindo à nossa quinta aula e hoje a gente, avançando no nosso estudo, a gente vai analisar com mais calma dois personagens importantes dentro dessa obra. Craig Keener, ele com razão fala que existem dois personagens no relato de Atos, dois personagens que se destacam nos relatos de Lucas, e Lucas faz isso com um determinado propósito. Lembra que quando nós começamos as nossas aulas, eu disse para vocês que eu faço uma divisão didática de Atos para estudar por assunto, né? Então eu trabalho cerca de 5 assuntos no livro de Atos, eu divido eles baseado na própria direção de Jesus em Atos 1:8, né, que os discípulos, após receber o Espírito, que fossem a Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra, né? Essas são algumas das divisões que eu faço, 3 das 5 divisões, e depois tem um outro relato importante que é o que vai decorrer no resto de Atos, só para deixar mais fácil o entendimento, fácil de extrair as coisas, porque é uma obra um pouco grande. Então o que acontece? Dentro dessa divisão, que eu já disse para vocês, começa com a introdução, que vem do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, depois nós trabalhamos, e é nesse período que a gente está agora, a gente trabalha o que acontece em Jerusalém, e isso compreende o 1 do 11 até o final, e depois vai do 2 até o 7. Depois nós temos a divisão do que acontece na Judéia e na Samaria, que vai estar compreendido nos relatos do capítulo 8 ao capítulo 12. Depois nós temos o que acontece nos confins da terra, que eu também chamo de viagens missionárias, talvez seja a melhor nomenclatura. A gente tenta aprender o que aconteceu quando a igreja expandiu a sua mensagem. E aí, por último, a partir do capítulo 21 até o 28, por último, a partir do capítulo 21 até o 28, nós temos o testemunho de Paulo. Nós acompanhamos a trajetória do testemunho de Paulo acerca do que aconteceu na vida dele, chegando até a cidade mais importante desse período, a saber, Roma. Então, dentro dessa divisão, tem dois personagens aqui em Atos que são mencionados com um pouco mais de destaque. Um deles é o apóstolo Pedro, tá? Então, quando a gente for estudar o texto, Pedro vai ter um protagonismo muito importante, um pouco mais do que os outros apóstolos. Outros apóstolos são mencionados no texto. Textos como o de Pedro são mais destacados no texto. Então, o que acontece? Para o nosso melhor entendimento, a gente hoje começa a trabalhar os textos de Atos a partir do que aconteceu com Pedro, porque senão fica muito extenso o estudo, fica muito grande, vai ficando cansativo, e a ideia básica é que a gente consiga fazer aqui um trabalho que seja revigorante para você. Então hoje a gente começa a trabalhar a figura do apóstolo Pedro, tudo o que aconteceu relacionado ao apóstolo aqui no livro de Atos, eventos importantes, eventos doutrinários extremamente vitais para o nosso entendimento de Atos e para que a gente extraia uma boa doutrina do texto para aplicar às nossas vidas. Então vamos lá, vamos trabalhar então essa figura de Pedro. O que você sabe sobre Pedro? A Bíblia vai dar alguns relatos muito interessantes acerca de Pedro, tanto antes de Jesus Cristo morrer e ressuscitar, como depois. O que acontece? A palavra de Deus fala que Pedro era um pescador que trabalhava, ele era uma espécie de sócio, né, de Tiago e João, filhos de um tal de Zebedeu. A Bíblia fala também que o irmão dele, André, no livro de João, diz que ele era discípulo de João Batista. Ele era um dos 2 discípulos que João Batista menciona e que diz que começaram a seguir o Messias quando João Batista apontou que Jesus era o Cordeiro que tirava o pecado do mundo.
esse irmão de Pedro chamava-se André, e André também trabalhava em barco de pesca com Pedro. A gente vai ver, por exemplo, em Lucas capítulo 5, a partir do versículo, até o versículo 10b, você vai ver Jesus chamando Pedro. A Bíblia diz que Jesus Cristo estava pregando para uma grande multidão, e aí coincidiu de Pedro e Jesus se encontrarem. Como é que eles se encontram? Da seguinte forma: Pedro está voltando de uma madrugada inteira tentando pescar, e foi uma madrugada completamente infrutífera, ele não conseguiu pescar nada. Ele está encostando o barco no porto, Jesus Cristo tentando pregar para a multidão chegando muito perto, ele sobe no barco de Pedro, pede que este se afaste um pouco da margem, e Jesus começa a pregar para a multidão, usando o barco de Pedro como uma espécie de púlpito. Depois que ele termina a pregação, ele olha para Pedro e diz para que Pedro jogasse a rede dele, viu as redes vazias, pediu para que Pedro fosse para a parte um pouco mais funda, né? É um destaque importante, principalmente de Mateus, que ele levasse o barco para uma parte um pouco mais funda e jogasse a rede à direita do barco. Pedro olha para aquilo e fala: eu vejo que o senhor é mestre, vejo que o senhor tem uma oratória maravilhosa, pregação muito boa, aliás, parabéns, ó. Mas de pesca entendo eu. Eu passei a madrugada inteira pescando e não consegui pegar nada. Como é que agora a gente simplesmente vai se deslocar um pouquinho aqui e vai conseguir pegar alguma coisa? Só que a Bíblia diz que numa espécie de centelha de fé, talvez, Pedro fala: mas porque o Senhor está falando, eu vou fazer. E aí ele jogou a rede à direita do barco, e a Bíblia diz que quando ele puxa aquela rede, ela vem carregada de peixes, de modo que ele precisa de ajuda de outros barcos para tirar a rede da água, sob pena de talvez perder o barco, de que o barco dele viesse a naufragar. Então, quando ele se depara com esse acontecimento, ele entende que tem algo de divino acontecendo ali, que existe uma coisa diferente em Jesus. E aí a primeira coisa que ele pede é para que Jesus se aparte dele, que não chegue perto dele, porque ele é pecador. E Jesus Cristo olha para ele e fala: larga tudo aí e me segue, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. A Bíblia diz que ele também chama Tiago e João, os outros dois sócios de Pedro, né? André já o estava seguindo, né? Baseado na indicação de João Batista, e essa é a chamada de Pedro. Aí a palavra de Deus, durante o relato dos evangelhos, vai sempre destacar algumas coisas sobre Pedro, né? Algumas coisas muito interessantes. Em primeiro lugar, você vai ver em Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 27, que Pedro é o único discípulo que faz uma coisa extraordinária. Ele é o único apóstolo que faz uma coisa extraordinária, que foi andar sobre as águas. Você conhece o texto fala que Jesus Cristo pregava para uma grande multidão, terminando de fazer o que ele tinha que fazer, ele coloca os discípulos no barco e fala: vocês vão que eu encontro vocês lá na frente. Aí o texto diz que enquanto eles estavam no barco, debaixo de uma tempestade terrível, sem Jesus, achando que ia morrer, eles veem alguém caminhando sobre as águas, e eles até pensam que é um fantasma, ficam com medo, ficam desesperados. Jesus acalma o coração deles, diz: sou eu, não tenham medo, aquietem o coração. E aí eu acho interessante porque Pedro, quando vê aquilo, ele fala: se é mesmo o Senhor, diz para eu ir até onde o Senhor está. Olha só que coisa tremenda que Pedro fala no texto. Jesus diz: vem. E a Bíblia diz que Pedro coloca o pé dele fora do barco, coloca o outro pé e começa a caminhar sobre as águas. A Bíblia vai dizer também que foram poucos passos, porque o próprio texto de Mateus 14 fala que ele começa
a olhar em volta, começa a ver o mar ainda estava agitado e talvez todas as experiências de vida dele diziam: isso que você está fazendo você não deveria fazer. Nesse momento, Pedro tira a fé dele na palavra de Jesus, que diz que ele poderia fazer aquilo, e coloca nas suas próprias experiências, e colocando essa fé nas suas próprias experiências, ele começa a afundar. De repente ele olha de novo para Jesus, ele está afundando, olha de novo para Jesus e fala: mestre, socorre-me. E Jesus Cristo está ali, do lado dele, segura ele, puxa e o adverte: homem de pouca fé. Ou seja, homem que deposita pouca fé em mim, pouca fé em Deus. Mais à frente, outro ponto que eu quero destacar acerca da vida pregressa de Pedro é a confissão dele em Mateus 16. Em Mateus 16, a partir do versículo 13, Jesus Cristo convoca os discípulos, chama os discípulos e pergunta a eles o que as pessoas estão dizendo que Jesus é. Ele diz: quem as pessoas dizem que eu sou? E aí eles começam a dizer: olha, eu ouvi gente falando que o Senhor é Elias, eu ouvi gente falando que o Senhor é João Batista, eu ouvi gente falando que o Senhor está no espírito de Ezequiel, de Jeremias. Outros dizem que o Senhor é só um agitador. Jesus olha para os discípulos e pergunta a eles: e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está dizendo: você é o ungido das profecias. Quando ele usa o termo Cristo, que significa ungido, ele está dizendo especificamente que Jesus é aquele que as profecias diziam que era o rei ungido, né? O rei Machia, o rei ungido. Jesus Cristo olha para ele e diz que quem revelou isso a ele não foi carne nem sangue. Não foi a própria observação de Pedro que fez com que Pedro tivesse esse tipo de revelação. Porque ele diz que só o Pai conhece o Filho. E só o Filho conhece o Pai. Mas aí ele diz que chama Pedro, ainda chamando ele de Simão, fala: tu a partir de hoje é Pedro, né? O termo grego Petros, que significa fragmento de pedra. Mas aí ele fala: mas sobre essa pedra, a palavra pedra é a palavra Petra, que significa rocha, ou seja, esta pedra, ele está apontando para si. Muita gente acha, quando lê esse texto, acha que ele está apontando para Pedro, mas ele não está apontando para Pedro. Principalmente porque ele está usando um pronome demonstrativo de aproximação. Ele fala sobre esta pedra, que é ele, não sobre um fragmento de pedra, mas sobre a pedra que é Jesus. Ele fundamentaria a igreja dele. E é engraçado porque Pedro ele vira a chave muito rápido. Muito rápido ele vira a chave. Ele parecia não entender direito o propósito de Jesus. Ele cria que Jesus era o Messias, mas algumas vezes quando Jesus falava sobre o propósito dele, e aí eu quero deixar o exemplo de Marcos 8, em Marcos 8, 31 e 33, Jesus Cristo, logo após essa confissão de Pedro, no relato de Marcos, Jesus começa a dizer que era necessário que ele morresse, que ele padecesse. E ali, aquela confissão de Pedro de que Jesus era o Cristo, pelo menos para Pedro, parecia estranha. Ele dizia: como assim? O Senhor é o ungido de Deus, o Senhor é o broto de Jessé, que veio exatamente para devolver glória a Israel. E agora está dizendo que é necessário que morra? Não pense dessa forma, não pense assim. Enquanto ele fala essas coisas, ele revela que não está entendendo o propósito de Cristo. Ele fala com muita sinceridade, fala com muito apreço por Jesus, mas fala fora do propósito de Deus. É importante que a gente entenda que
Pode ser que a gente fale com um coração sincero. Pode ser que a gente fale com a melhor das intenções no coração e ainda assim estarmos desalinhados ao propósito de Deus. Por isso que eu sempre gosto de frisar, cuidado com essa história de eu senti de Deus, senti no meu coração, porque muitas vezes nós estamos sendo muito genuínos e fora do propósito. É mais importante que nós comparemos o que nós sentimos, as inclinações que nós temos, as intuições que nós temos no coração, com a palavra de Deus, para ver se estão alinhadas, porque caso não estejam, não é Deus quem está falando. Pedro, com o coração sincero, acha estranho aquele pensamento de Jesus, e aí ele vai tentar dizer para Jesus parar de falar isso, parar de pensar isso. E aí você sabe como termina o texto. Jesus Cristo olha para o mesmo Pedro que havia dito alguns minutos atrás que ele era o Cristo, e diz que essa revelação veio do Espírito, veio do alto, veio do céu. Agora ele olha para Pedro e diz: arreda Satanás. Repreende e vê inclinações demoníacas no que Pedro está dizendo. Ele diz: tu cogita das coisas dos homens, mas eu cogito das coisas de Deus. Ele está falando, esse afeto que você está tentando demonstrar, essa inclinação, esse conselho, são de um plano terreno, distanciado da vontade de Deus. Jesus Cristo usa a expressão de necessidade, porque era necessário que ele morresse na cruz. E aí o que acontece, né? Depois da Páscoa, depois deles celebrarem a Páscoa, logo quando eles acordam de manhã, né, é a última vez que Jesus verá a luz do sol antes da cruz. Aliás, é a última vez que Jesus vai ver a luz do sol como homem livre, né? Ele vai ser preso e aí o final dessa prisão é cruz, mas ele acorda, chama Pedro. E aí eu acho muito interessante o relato de Lucas acerca disso, lá em Lucas 22, a partir do versículo 31. Ele chama Pedro de lado e diz: Pedro, Satanás pediu permissão para peneirá-lo como se faz com o trigo. Jesus Cristo, eu acho esse texto tremendo, porque ele tem muito significado importante. Pedro, ele era um líder, ele era um apóstolo humano. Eu acho isso muito importante. Eu acho muito importante que a gente se identifique com o que acontece com Pedro, sabe? Eu acho muito importante que a gente veja o que acontece com Pedro. O testemunho de Pedro, ele é muito importante para nos dar humildade. Jesus Cristo olha para Pedro e diz: Satanás pediu permissão para peneirá-los, ou seja, peneirar os apóstolos, como se faz com o trigo. E Jesus está usando a expressão como se faz com o trigo, por quê? Porque a ideia básica é que quando você peneira o trigo, é para que tudo aquilo que é ruim, que não faz parte do produto final, o trigo, saia, né? Quando alguém, principalmente no período de Jesus, ia colher trigo, ele colhia o trigo, aí ele batia o trigo numa pedra, numa estrutura como concreto, né? Ele batia para tentar quebrar e soltar aquela palha. Depois ele pegava a peneira, ia peneirando e jogando para cima, de modo que o vento ajudava a espalhar e a jogar fora tudo aquilo que não era trigo, né? Uma das coisas importantes lá do testemunho de João Batista, diz que Jesus Cristo vem com a pá na mão para limpar a eira. Limpar a eira simboliza jogar no fogo tudo aquilo que não presta, mas também tem a ideia de alguém que tem capacidade para moldar, para fazer o processo que traga aquilo que seja proveitoso. Jesus Cristo não só vem como o justo juiz lá no final de todas as coisas, mas nesse primeiro momento ele vem como aquele que tem capacidade de redimir, de limpar, de lavar, sabe, de peneirar, de trabalhar. E aí, o que acontece? O propósito de Deus não pode ser parado. O propósito de Deus não pode ser impedido. Quando Satanás pede
para fazer. É engraçado isso, porque nos outros sinópticos e também no livro de João, diz que Jesus Cristo olha para eles e fala: agora vai se cumprir o que está escrito, porque ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas no texto de Lucas é interessante que Jesus Cristo diz: Satanás pediu permissão para peneirá-los como trigo. Ele já está indicando que a ideia básica é que Satanás pode ser usado como um instrumento para separar aquilo que é trigo daquilo que não é também, mesmo sem ele saber. Jesus olha para Pedro e diz: e eu roguei por ti. Ele diz no começo: Satanás pediu permissão para peneirar a todos vocês. E Jesus olha para Pedro e diz: mas eu orei por ti, para que a sua fé, no final de todo esse processo, a sua fé não desfaleça. Vocês vão passar por uma provação. Vocês vão passar por uma situação complicada. Mas eu orei. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Para que a palha seja retirada. Mesmo sem Satanás saber. Na cabeça de Satanás o que havia? Tentação, né? Vontade, tentativa de corromper o colégio apostólico, aqueles homens que o Senhor separou para levar a mensagem. Mas na cabeça de Jesus, aquilo ali era um procedimento. Ele falou: eu orei por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça, para que no final desse processo, a sua fé não desfaleça, a sua fé não vá com a palha. E ele diz: e aí quando você se converter, fortalece os seus irmãos, né? Jesus Cristo está dando uma ideia da fragilidade de Pedro, sabe? Porque ele seria peneirado. Estava falando que existiam muitas fragilidades nele, mas no final desse processo, o propósito pelo menos de Cristo nisso tudo, o propósito de Deus nisso tudo, era que Pedro fosse fortalecido, era que Pedro se tornasse uma pessoa melhor e que a fé dele não desfalecesse, para que ele pudesse se converter e ajudar aos seus irmãos. Eu acho muito interessante porque quando isso acontece, Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, acho que o senhor deve estar enganado. Acho que Pedro olhou no mais íntimo do coração dele, no mais fundo do coração dele, enquanto Jesus falava essas coisas. Sabe, Jesus Cristo falava que o pastor seria ferido, as ovelhas ficariam dispersas. Ele olha no mais fundo do coração dele e fala: não sou eu, não pode ser eu tô queimando aqui pelo propósito. Larguei meu trabalho. Como assim? Alguns dos sinópticos chegam a dizer que Pedro olha e fala: talvez os outros irmãos, os outros apóstolos, os outros discípulos façam isso. Talvez eles fujam, talvez eles se separem, mas eu não. Eu estou disposto a dar a minha vida por ti. O senhor deve estar enganado. Não deveria estar falando isso para mim. Jesus olha para Pedro e diz a ele que antes que o galo cante, Pedro o negaria 3 vezes. E é o que de fato acontece. Quando você vai continuar lendo o relato, você vai ver que quando Jesus é preso, num primeiro momento, Pedro tenta inclusive impedir que isso aconteça. Você vê como é que Pedro está ainda desalinhado do propósito. A Bíblia fala que ele pegou uma espada, uma daquelas 2 espadas, provavelmente que Jesus convoca e pede para pegar essas espadas.
Ele pega uma das duas espadas e arranca a orelha de Malco. Malco era uma espécie de assistente do sacerdote. E quando ele arranca a orelha de Malco, Jesus olha para aquilo ali e fala: Pedro, para com isso. Essa não é a via. Se eu quisesse reagir a isso, eu oraria e teriam 12 legiões aqui comigo agora de anjos. Cerca de 72 mil anjos. Tendo como parâmetro a ideia de que Jesus falou de legião, como acontece no Império Romano. Aí, o que acontece? Jesus pega a orelha de Malco, coloca de novo no lugar. E ele adverte a Pedro da seguinte forma, ele fala: Pedro, quem fere pela espada, quem vive para ferir pela espada, morrerá pela espada. Não é esse o propósito que eu tenho para vocês. E aí Jesus vai, como tem que ser, como ovelha muda ao matadouro. E aí a situação com Pedro começa a mudar. A Bíblia diz que Pedro vai acompanhando ali, o julgamento de Jesus acontece lá no Sinédrio durante a madrugada, o que era uma falha grave no devido processo legal daquela época, né? Ele é levado para ser julgado no Sinédrio de madrugada, sem testemunhas, e Pedro vai meio que acompanhando aquilo ali de longe. Num determinado momento da madrugada, Pedro vê alguém ali que acendeu uma fogueira. Provavelmente a cidade estava bastante agitada. Flávio Joséfo, historiador judeu, quando escreve, e levanta as histórias de Israel, ele menciona uma nota pequena sobre o dia em que Jesus foi crucificado. E ele fala de um rebuliço, uma revolta, uma bagunça na cidade. Então, o povo está ali acompanhando aquilo, tem uma fogueira acesa e Pedro chega perto dessa fogueira para ali começar a se esquentar. E aí alguém o reconhece, fala: vem cá, você não era dos que estavam lá andando com o Nazareno? Você é dos que estavam andando com ele. E aí Pedro fala: não, eu nem conheço ele, e sai de perto. Mais à frente, outra pessoa reconhece a Pedro e fala: olha, você fala com o mesmo sotaque do Galileu lá, do Nazareno, você também é Galileu, você estava com ele, eu já te vi com ele. E a Bíblia diz que Pedro começa a jurar por Deus que não tem nada a ver com Jesus. Eu não tenho nada a ver com Jesus, eu juro por Deus. De fato, logo em seguida, quando outra pessoa reconhece e tenta linkar Pedro a Jesus, a Bíblia diz que Pedro chega a dizer palavrão, chega a xingar enquanto negava a Jesus. E aí ele ouviu o galo cantar. E aí quando ele ouviu o galo cantar, ele caiu em si e se lembrou do que Jesus o havia alertado. E aí o texto de Lucas, capítulo 22, 54 ao 62, fala que quando Pedro se deu conta do que fez, ele sentiu uma culpa muito grande e chora amargamente. Hernandes Dias Lopes, quando comenta sobre isso, fala que a ideia de chorar amargamente ali vem de um termo grego que significa sair algo de podre de dentro dele. Pedro finalmente está cara a cara com o Pedro que ele realmente era. E aí nós precisamos nos identificar com Pedro nesse sentido, porque muitas vezes nós achamos que temos autossuficiência para caminhar com o Senhor e não agradecemos a Deus todos os dias pelo fato de ainda estarmos na caminhada com Ele. Nós só estamos até os dias de hoje. Eu me converti com 7 anos de idade. Passei um período ali, logo na pré-adolescência, de uns 3 anos assim,
de esfriamento, mas logo depois eu comecei a andar novamente com o Senhor em retomada e desde então tenho caminhado. E isso não acontece porque por virtude minha, por uma glória que se estende e trabalha na minha vida pelo que eu sou, pelo meu... Não tem a ver com isso. Mas porque somos conservados por Cristo. Nós só estamos aqui porque Deus é fiel. É engraçado porque a partir desse momento, Pedro começa meio que a agir como se... Imagina só o que é que passava pela cabeça de Pedro. Eu creio que esse período, até que Jesus Cristo fosse ressurreto, foi um dos piores períodos da vida de Pedro, porque ele provavelmente, ainda olhando para a sua suficiência, pensou: eu tinha acabado de falar para ele que daria minha vida por ele. Minha vida nem ficou em risco, mas eu tive tanto medo que eu neguei a ele. Em João capítulo 21, Pedro agora está diante do Cristo ressurreto. É muito interessante porque Jesus aparece para Maria Madalena e diz a Maria o seguinte, ele falou: você vai a Galileia, fala para os discípulos e para Pedro que me encontrem na Galileia, me encontrem lá no mar da Galileia. Ela passa a mensagem e eles vão até lá. E ficam lá esperando e nada de Jesus aparecer. Aí Pedro olha e fala: quer saber de um negócio? Eu vou pescar. E aí ele pega o barco, aí os outros discípulos falam: também vamos, né? Jesus Cristo não apareceu, vamos pescar. E eles passam ali a madrugada inteira tentando pescar e não pegam nada. Quando eles estão voltando, eles veem alguém, só a silhueta caminhando na praia de longe, vindo em direção a eles, e ouvem uma voz dizendo: pescaram alguma coisa? Aí alguém responde lá do barco: não pescamos nada. E aí Jesus olha para eles e diz: então joga a rede à direita do barco. Eu acho muito interessante esse texto, porque Jesus, algumas pessoas têm uma visão acerca de Jesus muito diferente daquela que é revelada na palavra. Uma visão de um Jesus carrancudo com um chicote. Mas Jesus, ele não é um carrancudo com um chicote. Jesus Cristo, ele veio para restaurar o que havia se perdido. Ora, se Pedro está perdido, nada melhor do que o pastor que não descansa até encontrar a sua ovelha, nada melhor do que aquele comissionado pelo Pai que ama o seu filho para buscar o filho perdido, para trazer Pedro de volta. Jesus Cristo está novamente mostrando: vou te dar um recomeço, Pedro. Joga à direita do barco, assim como aconteceu no chamado antes. Eles jogam a rede e eles colhem muito peixe. Aí quando eles vêm para a praia, Jesus já está com uma fogueirinha armada, eles assam peixe, eles comem, e quando termina tudo isso, Jesus, de forma muito gentil, separa Pedro para ter uma conversa particular com ele. Usando a imaginação do reverendo Hernandes Dias Lopes, né, que disse que nesse momento Pedro podia estar pensando: agora ele vai me fulminar. Eu ainda falei com meus irmãos que iriam roer a corda, eu não iria, é agora. Jesus chama Pedro de lado e pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Pedro responde: eu te amo, Senhor. E Pedro está falando do fundo do coração dele. Jesus pergunta uma segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu te amo. Na tradução grega, Jesus pergunta para ele:
quando Jesus pergunta se ele o ama, o termo ama aqui, o verbo amar aqui, é o verbo agapau. Então ele diz agapas-me. E Pedro responde filote. E apesar de alguns teólogos acharem que eles estão falando da mesma coisa, a gente não pode ignorar que o amor na palavra grega philos e o amor na palavra grega ágape são conceitos diferentes. O conceito philos é um conceito de amor aristotélico, né? E o conceito de amor aristotélico tem a ver com você amar aquilo que te faz bem. Por isso que ele é muito vinculado à ideia de um gostar, né? Porque a gente gosta daquilo que causa algum tipo de sensação boa em nós, né? Eu gosto de pamonha, né? Eu gosto de queijo, eu gosto de chocolate, né? O amor ágape, ele traz o ágape é uma palavra que tem sido amarrada, e aí eu recomendo você ler Os Quatro Amores do C.S. Lewis. Ele tem sido amarrado à ideia de um amor sacrificial, um amor que se dá. Então Jesus está perguntando, agapas-me, tu me ama com amor sacrificial? E Pedro está respondendo a ele, filote, ou seja, eu gosto do Senhor. Jesus faz isso na primeira pergunta e na segunda pergunta, e Pedro responde da mesma forma dos dois. Na terceira vez que Jesus Cristo pergunta a Pedro, ele pergunta usando o mesmo verbo que Pedro responde. Ele está escrito no texto, fileis-me, ou seja, você me ama com amor, filho, você gosta de mim? E aí o texto diz que o semblante de Pedro cai. Pedro não está entendendo o que está acontecendo. Ele acha talvez que Jesus está fazendo brincadeira com ele, ou então está sendo irônico com ele, provavelmente. E ele diz com a maior sinceridade do coração dele, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus sabe que Pedro ama. Jesus sabe da fragilidade. Jesus precisa que Pedro entenda que quem dá a capacidade para que Pedro cumprisse aquilo que estava no coração dele, que era de morrer por Cristo, é o próprio Cristo. Jesus olha para ele e diz, Pedro, você hoje anda para onde quer, veste a roupa que quer, mas vai chegar um dia e que vão vestir em você uma roupa que você não quer e vão te levar a um lugar que você não quer ir. E o autor desse texto, que é João, um dos sócios de Pedro, diz que enquanto Jesus restaurava Pedro, naquele momento, Jesus revela a Pedro com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. Se Pedro tinha uma vontade tremenda de dar sua vida por Cristo, Cristo, quando o restaura, fala, agora que você entende quem você é, que você entende que você é fragmento de pedra e que precisa estar na rocha, você vai dar a sua vida por mim e me glorificar quando isso acontecer. Os historiadores dizem que Pedro morreu crucificado e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno, segundo ele mesmo dizia, não sou digno de morrer como o meu Senhor. Esse é o Pedro que está aqui em Atos capítulo 2. Amém? Atos capítulo 2, eu pulei a pregação na aula passada com propósito, porque essa pregação precisa ser analisada com o tempo. Então é esse Pedro que está aqui agora, cheio do Espírito Santo de Deus para falar. O Pedro restaurado. O Pedro agora que entende
que ele é humano. Pedro agora vai com doses de humildade maravilhosas. Você vai ver, por exemplo, no texto dele de 1 Pedro, capítulo 5, quando ele está orientando os presbíteros, ele fala, olha, eu também sou presbítero, apesar de ser apóstolo, também sou presbítero, ou seja, também tenho um chamado pastoral, sou igual a vocês. Pedro agora recebe ele sabe quem ele é. Ele sabe que vai cometer erros e que as correções vão servir para exortá-lo. Quando ele comete um erro lá na Antioquia de se comportar de modo diferente quando estava no meio do povo só dos gentios e quando o povo de Israel chegava junto e Paulo o repreende, ele não fica magoado com Paulo, dizendo que Paulo é um herege, que não sabe o que Paulo está falando, que Paulo não é ninguém, quem Paulo pensa que é, como a gente vê muitas pessoas se comportando nos dias de hoje porque tem um ministério de sucesso. Não, lá na frente você vai ver o próprio Pedro recomendando os escritos de Paulo, dizendo que ele escreve com a mesma autoridade dos profetas no Antigo Testamento e que pessoas maliciosas estavam tentando deturpar o ensino de Paulo, e aí Pedro fala que Deus iria retribuir essas pessoas, ou seja, ele não só recebe de bom grado e de bom coração a exortação, quanto continua recomendando o ministério do seu companheiro. Porque agora Pedro é um homem diferente. Esse Pedro se levanta e começa a pregar. Então, nesse finalzinho aqui, eu quero trazer algumas reflexões acerca da pregação do apóstolo Pedro. Vocês se lembram na aula passada, enquanto eu falava sobre o que aconteceu em Atos, que algumas pessoas perguntavam, o que será que está acontecendo? O que isso quer dizer? Quando eles viam aquelas pessoas falando em línguas e falando línguas estrangeiras, eles perguntaram, o que isso quer dizer? Enquanto o outro zombava e falava, não, está todo mundo bêbado. E aí Pedro se levanta. Então a primeira parte da pregação de Pedro, quando ele se levanta, é ele instruindo e identificando o que está acontecendo ali. O versículo 14 diz assim, então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí ele vai citar Joel capítulo 2, do 28 ao 32, quando diz o seguinte, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele aloca nas escrituras, ele começa a pregar as escrituras sagradas. Esse é um movimento importante de evidência do Espírito Santo, porque como eu falei para vocês, a capacidade profética era um tom daqueles que eram visitados pelo Espírito Santo no Antigo Testamento. Aqui acontece a mesma coisa. E a capacidade profética não é, a gente tem que desamarrar ela da previsão de futuro. Capacidade profética tem a ver com isso? Sim, muitos profetas tiveram visões dos últimos dias. Sim, tiveram visões dos últimos dias. Mas a capacidade profética, ela está amarrada a uma tradição. No Antigo Testamento, essa tradição era
a de fazer leituras do mundo. O profeta, ele era aquela pessoa que olhava para o modo como o povo de Israel estava se comportando, comparava com a tradição mosaica, né, com aquilo que Moisés escreveu, com a Torá, né, porque Moisés era o profeta mor, né, ele era o sumo profeta, né, como diz Deuteronômio 34, não haveria profeta como Moisés, e aí o próprio Moisés depois vai dizer que haveria sim um profeta que teria a importância dele, né? E esse profeta ele estava falando de Jesus Cristo. E aí o que acontece? O profeta no Antigo Testamento, quando ele via que o comportamento do povo estava desalinhado com a Torá, ele lamentava. É importante que você entenda que naquele período o profeta ele lamentava pelo pecado, e quando lamentava, Deus falava com ele e o levantava para anunciar juízo com o escopo de haver arrependimento. Tá? Vale muito a leitura de Jeremias 33 e de Ezequiel 33 sobre esse ponto, quando ele vai falar do papel do atalaia, né? Daquele que ficava na torre de vigia. Ele compara o profeta a um atalaia, aquele que ficava na torre de vigia e vigiando que se viesse o exército inimigo, se viesse a espada sobre o acampamento do exército, ele tocava lá a trombeta e anunciava para todo mundo que havia perigo. O profeta funcionava mais ou menos dessa forma, mas sempre dizendo as palavras de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus para nós no Novo Testamento. Então, todo tipo de movimento profético deve reproduzir também essa palavra que é Jesus Cristo. E é importante, a evidência do Espírito Santo, talvez a mais importante, tanto que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, fala que muito mais do que falar em línguas, ele gostaria muito que todos os coríntios profetizassem. Por quê? Porque o que fala em línguas edifica a si mesmo, mais do que profetiza, edifica a igreja. Quando as pessoas estavam dizendo, está todo mundo bêbado, Pedro fala, não, está acontecendo aqui, é o que foi profetizado pelo profeta Joel, é o que saiu da boca do profeta Joel, que o Espírito, que nos últimos dias Deus derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. Depois de fazer essa alocação, né, sobre o que acontece em Pentecostes nas Escrituras Sagradas, Pedro vai começar a fundamentar a pessoa de Cristo. No versículo de número 22, ele diz assim, varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, ou seja, pela morte, porque a respeito dele diz Davi. E aí eu acho interessante, a pregação de Pedro aqui, ela é toda fundamentada na palavra de Deus. Ela é toda fundamentada nos textos que já haviam sido escritos. Então, olha só, ele vai citar aqui o Salmo 16. Amém? O Salmo 16 é um salmo davídico importante, e aí ele vai dizer o seguinte, ele começa falando, Jesus Cristo veio, o Nazareno, varão perfeito, varão aprovado diante de Deus, ele veio a nós, ele fez um monte de sinais e prodígios, vocês viram, mas aí vocês contribuíram para entregar ele na mão do iníquo, para que ele fosse morto. Mas ele ressuscitou, e ele ressuscitou, ele rompeu os grilhões da morte, porque a morte não tem poder para reter a Cristo. E aí ele diz, e Davi já falava a respeito disso. E aí ele vai fundamentar tudo o que ele está dizendo onde?
na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Pedro começa a se tornar um exímio pregador da palavra. No texto ele diz assim, diante de mim, e aqui já é o Salmo 16, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Que coisa interessante. Ele cita o Salmo 16 e fala que Davi não estava se referindo a si próprio, mas estava se referindo a Cristo. E aí ele vai fundamentar isso aqui no texto do 29. Ele diz assim, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Olha só o que ele está dizendo. Ele está falando, Davi não poderia estar falando de si. Por quê? Porque todo mundo sabe que Davi morreu e foi sepultado. E ele diz, e o túmulo dele está entre nós até hoje. Davi foi sepultado perto fora de Jerusalém, e perto do túmulo de Davi também, segundo as escrituras sagradas, tem o túmulo da profetisa Ulda, né? A profetisa Ulda, que foi aquela que interpretou a lei mosaica para o rei Josias, enquanto ele fazia a reforma do templo lá, derrubando as idolatrias dos reis que o antecederam. Então, Davi estava enterrado lá em sepultura, num túmulo fora de Jerusalém, perto de onde estava a profetisa Ulda. E aí ele continua no versículo 30 dizendo assim, sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então ele fala, Davi não estava falando de si, Davi estava falando de Cristo. Por quê? Porque Davi continuava na sepultura, ele está dizendo, todo mundo sabe onde Davi está enterrado, e mais, Davi também provou corrupção, mas o Cristo não é assim, com Cristo não funcionou dessa forma. Cristo, ele não só não provou corrupção, como se você for até a sepultura dele está vazia, né? Quando Maria Madalena vai à sepultura de Jesus, o anjo pergunta para ela, por que está procurando entre mortos alguém que está vivo? Então Pedro aqui está dizendo, Davi era profeta, Davi sabia que Deus havia feito uma promessa de que a descendência dele, né, de que na descendência dele haveria reinado estabelecido para sempre. Então Davi está usando linguagem poética para dizer que da linhagem dele, Deus não deixaria e não permitiria que o seu santo fosse retido pela morte. No 32 ele diz, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, sendo recebido do Pai, a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. E ele está dizendo, esse Jesus, dentro desse propósito glorioso, prometeu que o Espírito Santo seria derramado, e é isso que vocês estão vendo aqui. E aí, ele vai trazer mais uma exposição, mais uma argumentação interessante acerca de Jesus Cristo. No Salmo 110, versículo 1, você vai ver escrito assim, e Pedro menciona aqui no texto, a partir do versículo 34, ele diz assim, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor. Olha que coisa interessante, isso é o Salmo 110, 1.
né? Disse o Senhor, salmo profético, ao meu Senhor. Lembre-se que quando Davi recebeu o Espírito de Deus, quando ele foi cheio do Espírito de Deus, ele começou a profetizar, e ele é reconhecido como um profeta de Deus. E aqui ele está dizendo que viu o Senhor dizer ao Senhor dele: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E Pedro vai dizer que esse texto, ele não está se referindo a si. Davi não está se referindo a si. Ele está falando do Cristo. Ele está falando de Jesus. No versículo 36 ele diz: esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Deus lhe deu autoridade de domínio e unção. Então, o Senhor que Davi viu era o próprio Cristo. E aí, o próprio Deus está dizendo a Cristo: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Essa profecia, Pedro vai chamar para Cristo, porque vai dizer: isso não pode ser dito acerca de Davi, porque até o grande rei Davi, nós sabemos onde está sepultado. Agora, se você disser: o Cristo está sepultado, Pedro poderia dizer: te desafio a encontrá-lo lá na sepultura, vamos exumar o corpo. Ele não está mais ali. Amém? E aí, para finalizar, eu quero só dizer uma coisa importante. É importante que você saiba que dentro da inspiração profética do Espírito Santo, como evidência do Espírito Santo, é muito importante a manifestação da pregação da palavra. Eu vejo algumas pessoas que têm entendido o cristianismo, que têm entendido o evangelho, têm entendido as doutrinas de Jesus e o operar de Deus de uma forma muito equivocada. Nós temos dois tipos de religião no mundo. Nós temos religiões místicas e religiões proféticas. As religiões místicas são marcadas por experiências individuais que cada indivíduo precisa ter dentro de si mesmo e que só tem a ver com ele. Isso vai se dar, inclusive, por substâncias alucinógenas, por meditação, né? Agora, quando nós estamos falando de religiões proféticas, a religião profética ela funciona da seguinte forma. E aí eu vou usar a lição do teólogo Miroslav Volf. Ela implica numa ascensão, numa subida, como aconteceu com Moisés, até um monte, para receber uma palavra de Deus. Essa subida ao monte, ela tem a ver, e hoje a gente trabalha ela numa linguagem poética, com aquela ideia que nós temos de todos os dias estarmos nos expondo à palavra de Deus. Mas diferente da religião mística, que quando o cara recebe um êxtase, esse êxtase fica para ele, na religião profética, o cara recebe uma palavra, essa palavra vai impactar essa pessoa, vai trazer um efeito às estruturas dessa pessoa, assim como aconteceu aqui no texto que nós lemos, depois, a partir do versículo 37, diz que quando o povo ouviu isso tudo, o coração deles começou a mudar, eles começaram a sentir, não dava para permanecer indiferente. E aqui no texto, da mesma forma, nós extraímos para a nossa vida. Deus fala e movimenta o nosso coração, mas depois a gente tem que descer para anunciar isso a outras pessoas. É assim que uma religião profética se estabelece. É assim que uma religião profética funciona. E eu vejo muitas pessoas transformando a experiência do Espírito Santo em algo que não tem a ver com o profético. Deus não se revela por simples experiências místicas.
Deus não se revela com experiências que elas simplesmente acontecem aqui dentro, não. Ele se revela através da palavra. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, diz que aprove Deus, ou seja, foi do agrado de Deus se revelar pela loucura da pregação. Deus escolheu que o modo como ele se revela é pela pregação da palavra. Então, nós precisamos entender que movimentos genuínos do Espírito Santo precisam ter pregação da palavra. E aí as outras coisas acontecem. Aí vão acontecer os sinais, maravilhas, prodígios. Eu creio em milagres. Eu poderia contar uma porção de milagres que eu recebi na minha vida. Mas é importante que a gente entenda que quando o Espírito Santo de Deus está agindo, o espírito profético predominará. O espírito profético correto, alinhado à palavra já revelada. Porque se os profetas da antiguidade não podiam sair daquilo que já estava revelado na Torá, e aí eu cito para você o livro Imaginação Profética, você vai entender melhor como isso funcionava. Da mesma forma aqui, o profeta não pode se desviar, o pregador não pode se desviar daquilo que já está estabelecido. Mas é muito importante que você entenda que Deus, na sua infinita sabedoria, escolheu se revelar pela pregação da palavra. Depois que Pedro prega, as pessoas sentem uma experiência sobrenatural dentro. Algo mexeu no coração deles. E aí eles perguntam: o que faremos então? E aí Pedro diz: arrependam-se. Arrependam-se da vida de pecado de vocês. No mesmo espírito de João Batista, né? Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus para receberem o dom de Deus, porque esse dom é para vocês, é para os filhos de vocês e para todos aqueles que forem chamados. Amém? É isso que eu tinha para agora. Fiquem com Deus e até a próxima.